Muito bom, obrigado pela participação de vocês aí nessa mesa de debate, falando sobre essa indústria 4.0. A gente vê que tem muita coisa mudando no mundo. Começando por você, Alberto, porque a gente falou ao bate-papo, a palestra do Google. Você assistiu? Fiquei preso no trânsito. Você ficou preso no trânsito? Você podia estar pegando um helicóptero da Flapper, que a Flapper tem helicópteros compartilhados também. Ficou preso no trânsito e perdeu a palestra dele. Ele falou sobre carro autônomo. E aí você é um cara que está trabalhando com esse projeto já há algum tempo, né, no Brasil. Quantos anos já? Desde 2009, são 8, 9 anos, né? Que você está desenvolvendo o carro autônomo no Brasil. Como que está o projeto hoje? Hoje, é com alegria que eu posso dizer que a gente tem um carro totalmente autônomo, a par, próximo dos 10 melhores do mundo, eu diria hoje. A nossa medida disso é que o nosso carro autônomo, a IARA, a gente chama de IARA, que significa Intelligent Autonomous Robotic Automobile, quer dizer, automóvel, robótica autônomo inteligente. Ela conseguiu, a IARA, ir da Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória, até Guarapari, no município de Guarapari, na cidade de Meiaípe, que são 74 quilômetros, de forma totalmente autônoma, agora recentemente em maio. Quantos quilômetros? 74 quilômetros. A gente pode fazer um compromisso com você. Eu ia falar no final, mas eu vou falar agora, porque eu fiquei com vontade de falar isso. Podemos assumir um compromisso do ano que vem, você trazer esse carro autônomo para a nossa conferência global e o pessoal poder andar nele? É possível. É possível. Está gravando, né, gente? Então está registrado. A gente vai andar no carro autônomo do Brasil aqui o ano que vem. Mas parabéns pelo projeto. E qual que é os próximos passos agora? Graças a esse esforço todo e o aprendizado que a gente teve, hoje a gente tem alunos espalhados no Brasil e mundo afora, né? E esses alunos, por intervenções diversas com outros grupos, né, têm viabilizado parcerias. E nós estamos com uma parceria interessante agora com a Vale, cujo objetivo é fazer um caminhão autônomo. E nós estamos discutindo com uma parceria com a Embraer também, para passar para eles a tecnologia que a gente desenvolveu. E ainda muito incipiente, a gente também está discutindo com várias empresas ligadas ao setor de ônibus, na direção de fazer um BRT autônomo. Muito bacana. Matheus, olhando para esse cenário aí, a gente vê que a indústria está se reinventando, a gente está falando dessa indústria 4.0, e você faz parte aí de uma indústria muito conservadora, né, e centenária, que é a fabricação de carros, e eles têm passado agora, nesses últimos anos, por esse grande desafio de entender esse futuro, que acho que é o maior desafio, né? O desafio não é tanto aplicar a tecnologia hoje, mas é entender o que vão ser os próximos 10, 15, 20 anos, porque ainda é muito incerto, com tanta coisa nova surgindo. E como é que você, lá dentro hoje da Fiat, está desenvolvendo um trabalho para ter esse olhar do futuro, e quais são as aplicações que vocês estão já planejando fazer para a indústria automotiva? Legal, bom dia, obrigado pelo convite para poder compartilhar com vocês um pouquinho do que a gente tem feito. Eu sou responsável pelo Future Insights, e lá a gente tem alguns pilares que a gente trabalha. Um deles é o pilar da mobilidade urbana, né? E aí, quando você me pergunta qual que é o principal desafio, eu acho que o desafio é ter uma visão mais ampla, né? Na indústria automotiva e na indústria em geral, a gente sempre pensou a evolução da indústria como sendo a evolução do próprio produto. E algumas vezes a gente esquece que o ambiente acontece algumas transformações que podem impactar diretamente a sustentabilidade da empresa no longo prazo. Então, na FCA, o que a gente tem feito é um estudo sobre cidades. A gente quer entender quais são os modelos de cidades que a gente está construindo, mas também estimular o pensamento de qual é o uso que a gente está fazendo dessas cidades, porque discutir só a tecnologia, eu estou falando da tecnologia do carro autônomo, tecnologia do carro elétrico e tantas outras que estão relacionadas às cidades inteligentes, não necessariamente resolvem a raiz do problema, elas vão, de alguma forma, otimizar a situação que a gente tem hoje. Eu acho que o principal desafio nosso é ter essa visão mais ampla para poder entender qual que é a raiz do problema e, a partir daí, a gente começar a entender como é que a gente pode desenvolver soluções melhores. Lá na FCA, desenvolver soluções melhores quer dizer desenvolver produtos mais evoluídos, né? Então, carros mais inteligentes, carros mais eficientes, carros mais conectados, mas também imaginar como é que a gente pode aproveitar as competências que a gente tem hoje desenvolvidas internamente para poder participar de uma maneira mais ampla da mobilidade das pessoas, né? Então, a gente tende a olhar para a indústria automotiva com as competências da indústria automotiva, só automotivas, mas as competências que a gente desenvolve para poder conceber, produzir e comercializar veículos, elas também podem ser utilizadas para uma série de outras coisas
que possam garantir uma mobilidade mais eficiente das pessoas nas nossas cidades. Então, é isso que a gente tem feito lá. O Projeto Futuro das Cidades é esse projeto que tem tentado dialogar de uma forma muito aberta e colaborativa as cidades brasileiras, e aí a gente entender como, inclusive, essas tecnologias que são discutidas globalmente podem ser aplicadas no nosso território, que tem uma série de particularidades em relação aos outros países, né? Agora, quando eu converso com as montadoras, nos bate-papos que o Parar faz com as montadoras, a gente vê que há um movimento de se pensar mais no serviço do que no bem, né? Assim, como é que eu posso gerar mais serviço? Você vê várias montadoras já tendo iniciativas para isso, mas ainda há uma discussão grande dentro das montadoras, principalmente no Brasil, sobre o car sharing. Assim, como é que a gente pode, então, dentro desse conceito de serviço, não ter a posse e tentar trabalhar o compartilhamento e gerar serviço? Você não acha que isso é uma conversa já um pouco ultrapassada do ponto de vista de futuro? Não estou falando do ponto de vista de aplicação prática, mas não tem que dar um passo um pouco mais à frente? Porque a gente está falando de carro autônomo, são mais de 30 empresas nos Estados Unidos, né, testando oficialmente o carro autônomo. Está certo que a gente não sabe quando isso vai chegar no Brasil ainda, mas não tem que começar a pensar um pouco mais no comportamento do consumidor, e aí olhar tanto do mercado corporativo quanto do mercado físico, e entender, será que o car sharing é a principal solução que uma montadora pode fazer hoje para ajudar a resolver um problema de mobilidade e começar a adentrar nesse novo universo do serviço, né, onde ela deixa de ser montadora e passa a ser um provedor de mobilidade? Dentro da Fiat, essa discussão de car sharing é muito forte ou vocês já estão olhando um pouco mais à frente disso? Na FCA a gente tem... Porque a mudança ela pode acontecer drástica, né? Então, sai de um universo A e vou para um universo talvez D, e ela pode acontecer de forma evolutiva, né? Então, vou A, B, C, até chegar no D. A gente tem caminhado nas duas vertentes, a gente acredita nas duas, né? Então, mais cedo a gente viu um pouco do projeto que a gente tem em parceria junto com a Google, o Waymo. Aqueles veículos que a gente viu circulando são Chrysler Pacificas, veículos que a gente produz nos Estados Unidos. Mas a gente também tem uma participação num projeto junto com a BMW, Intel, a Delphi e a Mobileye, que é para poder entender essa progressão, vamos falar assim, rápida, de disrupção para o universo de futuro, né? Mas também a gente tem caminhado em outras que são evolutivas, né? Então, no carro, em termos de propulsão, a mesma coisa, não só o elétrico, mas também a hibridização, que a gente chama de microhibridização, que é o veículo assistido com motores elétricos. E aí a gente vai evoluindo até chegar, então, no híbrido plug-in, até chegar no carro 100% elétrico. Então, a gente caminha nos dois percursos. Então, inevitavelmente, a gente também fala de car sharing, mas eu acho que a gente precisa olhar para o nosso território e entender que o compartilhamento aqui tem um significado diferente do compartilhamento, talvez, em outros países, né? A mesma coisa do carro autônomo, a gente entender que existem peculiaridades. A gente viu a quantidade de terabytes necessários para cada segundo, né, de veículo autônomo circulando, e a gente tem que lembrar que a nossa infraestrutura talvez ainda não consiga comportar tudo isso, né? A mesma coisa do ponto de vista de consumo energético, mesma coisa do ponto de vista de infraestrutura, né? Se a gente não tem toda a linguagem visual que o veículo precisa ler, interpretar para poder ser autônomo, a gente talvez vai ter que desenvolver uma tecnologia que é mais adequada para o Brasil, né? Então, a gente vê algumas tecnologias hoje que já estão disponíveis em veículos, que eventualmente aqui a gente não consegue colocar porque a infraestrutura não está na qualidade que a gente precisa, né? Para dar um exemplo, a gente tem vias que não tem faixa. Então, como é que a gente vai oferecer uma tecnologia que mantém o carro na faixa se a gente não tem nem a faixa para poder ler, né? Então, acho que é importante a gente fazer esses dois caminhos, o da disrupção e o da evolução. E é isso que a gente tem tentado fazer lá na nossa empresa. Você foi bem econômico quando você falou que tem vias que não tem faixa, né? Eu acho que a gente tem que pensar, tem vias que tem faixa. A gente não sabe muito quais são, mas deve ter vias que tem a faixa pintadinha. Mas é um problema de infraestrutura. A gente até li recentemente sobre isso, que o Uber fez um teste no Brasil sobre isso. Teve muita dificuldade da aplicação do carro autônomo por conta dessa infraestrutura que não está bem organizada. Ô, Paul, falando um pouco sobre... A gente fala, tem 71% hoje dos jovens preferem alugar um carro ou utilizar serviços como Uber ao invés de comprar um carro. Você foi um dos fundadores da Easy, né? Easy Taxi. E naquela época, tanto o Uber quanto vários outros projetos que nascem hoje, eles não tinha uma pesquisa que mostrava que ia dar certo, não é isso?
Vocês foram lá e entenderam aquilo como um problema, que era a pessoa ter que ficar ligando para um radiotáxi, ficar pedindo um táxi, ficar falando com aquela menina agradável, que ela não, né, você falava o endereço 3 vezes, ela não entendia seu endereço, e depois você tem que ligar lá reclamando que o táxi estava demorando e tal. Quer dizer, foi uma solução que trouxe mais facilidade. E quando a gente fala um pouco desse conceito de compartilhamento, que a gente sempre traz para o lado da sustentabilidade, você não acha que a facilidade está um pouco à frente da sustentabilidade? Boa pergunta. Eu acho que o futuro é elétrico, compartilhado, descentralizado e autônomo. Então, cada vez a gente conversa sobre compartilhamento, essas novas tendências. Isso é uma tendência. Nada vai impedir um crescimento desse tipo de solução. Agora, é interessante eu passar por todo esse ciclo de evolução de modelo de mobilidade urbana. Quando a Easy começou aqui no Brasil, fomos o primeiro aplicativo da mobilidade urbana do país, e na verdade, o primeiro startup global do Brasil. Táxi era top of mind. Então, era difícil pedir táxi. O que nós fizemos é que nós facilitamos esse processo para pedir por aplicativo. Depois surgiram vários outros aplicativos, 99, alguns competidores locais, como o APA. E a gente viu que nos Estados Unidos tem um Uber. Então, nossos investidores nos apresentaram para o Uber e era uma grande ignorância. Por que conversar com um aplicativo que acredita que carro personalizado de um motorista vai ser mais popular do que táxi? Na época, ninguém acreditou nisso. E olha o que aconteceu, que realmente esse modelo era mais eficiente, era mais controle para o aplicativo decidir onde o motorista vai, etc. E nós lançamos, antes da Uber, na América Latina, no mercado M. Lima, Peru, primeiro carro de motorista particular. E deu certo. Realmente a gente viu que isso é uma tendência e é mais eficiente do que táxi. Então tivemos táxi, depois motorista particular. E olha que o modelo está evoluindo. Agora, em breve, a gente vai ter carros autônomos. Já no Phoenix, Estados Unidos e Singapura, você pode pedir um táxi por aplicativo e quem chega é o carro autônomo. E ainda não é uma etapa final, porque temos agora carros autônomos elétricos. Agora, em breve, vamos ter drones autônomos. Aqui no Brasil, temos 8 empresas que estão criando carros voadores, drones autônomos, se chama VTOL, Vertical Takeoff and Landing Vehicle, que vão pegar passageiros, por exemplo, no posto de gasolina, voar, deixar no aeroporto e voltar. É mais fácil de criar do que um carro autônomo, porque como um carro autônomo vai, por exemplo, entender o estilo de dirigir de carioca? É impossível. Eu moro no Rio, na semana passada a gente decidiu com a minha esposa, vamos vender nosso carro, porque todo dia você fica bravo. Então, o Brasil vai ser o primeiro país do mundo onde carros autônomos e drones autônomos, na minha honesta opinião, vão se tornar realidade. Temos aqui pouca regulamentação negativa, porque os Estados Unidos tem um monte de regras militares, etc. Um monte de pessoas, maior taxa de urbanização no mundo e várias empresas que apoiam esse tipo de projetos. Inclusive, eu sou um sócio de uma empresa que está criando esse tipo de drone. Então, facilidade ou algo mais. Eu acho que isso é uma evolução no modelo de mobilidade urbana e é impressionante que estamos próximos a isso se tornar realidade. O que é impressionante é que isso está mais próximo do que a gente imagina. Por isso que essa quarta revolução industrial que fala, né, ela está muito acelerada. E quando eu digo que é difícil a gente imaginar esse futuro, realmente é muito difícil, porque você falou de 10 empresas no Brasil que já estão trabalhando para desenvolver o drone. Né? Você vê, um negócio, em Dubai já tem um sendo testado oficialmente, né? Que já está lá, a pessoa pede o drone, você entra dentro, digita o endereço e ele te leva até... É muito rápido as coisas. Eu tenho um filho de 8 anos e meu filho fala isso, fala, papai, eu queria ter nascido na sua época. Porque para ele, quando eu começo a mostrar todas essas tecnologias, ele fica tipo, até meio cansado, assim. Ele fala, papai, meu Deus, tipo, onde que o mundo vai parar com tanta coisa acontecendo? E é por isso que eu disse até na abertura aqui que olhar o futuro é um resgate um pouco do passado para a gente colocar os nossos valores no centro e saber identificar o que de fato essas coisas vão contribuir para que as nossas relações melhorem. E aí você agora está num desafio com a Flapper, que é o compartilhamento de aeronaves, de aviões.
Você fez um estudo para entrar dentro desse mercado e falou, pô, esse é o mercado que eu acredito? Ou você também está fazendo uma aposta, entendendo essa mudança do consumidor, esse mundo novo que está surgindo? Como é que foi que nasceu a Flapper e quais são os seus objetivos com ela? Voltando um pouco à história da EasyTaxi, quando o Thales Gomes começou a EasyTaxi, ele fez o que se chama MVP, né? Um teste de produto. Então, ele criou um site e ele ligava a taxistas quando ele recebeu um pedido. E funcionou. Então, ele falou, poxa, funciona isso. Então, pessoas têm vontade de usar produto digital para pedir um táxi. E ele vendeu o seu carro, bancou o projeto e, passo por passo, se tornou uma grande startup. Aqui na Flapper, nós começamos como um aplicativo de compartilhamento de helicóptero. Então, a gente viu que pode ser uma tendência. São Paulo tem a maior frota de helicóptero no mundo. Mas depois, vários testes, a gente viu que tem alguns problemas com o helicóptero ser comercializado desse jeito desde o início. O brasileiro viaja com muita bagagem, primeiro, e o helicóptero não tem espaço. Na verdade, tem estatísticas que o brasileiro viaja com quase mais bagagem do que qualquer outra nação. Segundo, pode acontecer que o avião que chega no Guarulhos é atrasado, mas você tem que pegar passageiros na volta. Então, o helicóptero volta vazio, o que aumenta o preço. Tem questões de pedido na hora. Eu quero agora voar para Guarulhos. Então, isso era nosso MVP. E a gente viu que para um aplicativo sem massa crítica de usuários, helicóptero compartilhado não funciona. Então, o que nós fizemos? Nós analisamos o mercado de jatos e turbohélices. E agora, nós vamos iniciar esse serviço oficialmente na semana que vem, na terça-feira. Vamos ter nosso primeiro voo entre Congonhas e Jacarepaguá. É um voo compartilhado, 8 assentos. Você paga por assento e primeiro os passageiros decidem exatamente qual horário seria adequado para eles decolar. Se 18 horas, 17h30, etc. Então, um modelo crowdsourcing, modelo inovador, e sim, fizemos esse tipo de MVPs para chegar onde estamos hoje. Fizemos análises. Quais são os jatos que, por exemplo, o brasileiro gosta? Temos aspectos culturais. O brasileiro gosta de bimotores, porque ele acha que é mais seguro. Então, não é. Mas ele acha. Tá, mas você tem como empreendedor se acostumar com isso. Ou quando o brasileiro compra 6 assentos, você não pode permitir que isso aconteça, porque 6 assentos significa ele, esposa, 2 crianças, 2 babás. Agora, dá para mais um passageiro entrar nesse avião, ele vai ficar louco. Então, tem que testar várias coisas, tem que fazer pesquisas, tem que aprender qual seria o seu modelo de colaboração. Eu sempre digo, Brasil é Brasil. Você não pode copiar o que funciona de fora e aplicar aqui. Você tem que tropicalizar seu produto e eu sou muito bom com isso. Eu digo que aprendi bastante e acho que o modelo que a gente criou agora é o modelo que vai funcionar. E você sabe muito porque você se tropicalizou, né? Eu me tropicalizei. Polonês, né? Sim. Polonês que se tropicalizou, um brasileiro e um bom brasileiro aí, empreendendo no Brasil. O Paul, ele cedeu, amanhã a gente vai sortear uma viagem São Paulo, Rio de Janeiro, num turbo-hélice ou jato executivo, para um casal, para você fazer ir de volta e lá. Ele vai abrir agora em dezembro também para Angra dos Reis, saindo de São Paulo para Angra dos Reis. Então você vai poder escolher ir de São Paulo para o Rio de Janeiro ou São Paulo, Angra dos Reis, com direito a um casal. A gente vai fazer o sorteio amanhã. Então, obrigado. E também, provavelmente, Ubatuba. Estamos na reta final de confirmar esse trecho. Ubatuba? Ubatuba é bom naquela véspera de feriado, né? Tipo, todo mundo lá, pegando aquela fila de 5 horas e você chega lá de avião. Muito bom, parabéns pela iniciativa, parabéns por esse projeto. Ô, Matheus, quando a gente olhando esse cenário do compartilhamento, né, que a Posse está abrindo, e você falou de carros elétricos, dos projetos, existe algum projeto já para compartilhamento que vocês têm desenhado para o Brasil? Pronto ou não? Ou que está assim no forno? A gente tem discutido, a gente fez algumas iniciativas internamente dentro da empresa, junto com funcionários, para a gente poder testar algumas tecnologias, mas também para a gente entender alguns modelos possíveis de compartilhamento, né? Então, até agora, o que a gente fez foi experimentos in-house, né? Então, a gente aproveitou que a nossa fábrica, em termos de dimensão e número de pessoas que circulam lá dentro, é um campo de prova, e a gente aproveitou esse campo de prova para poder testar as tecnologias, enfim, soluções, né? Mas foi ainda como um protótipo. Mas eu queria aproveitar, porque a gente estava conversando aqui sobre compartilhamento, sobre, né, soluções que rodam na cidade, soluções no ar,
E aí eu gosto muito de provocar que a gente também pense o modelo de uso que a gente faz nas nossas cidades, porque senão daqui a pouco a gente congestiona o ar, né? A gente congestionou a terra, e aí se a gente não pensar o modelo de uso eficiente para as nossas cidades e atacar a raiz dos problemas, daqui a pouco a gente não vê o sol, porque os drones vão estar tampando as nossas visões, né? Então, além de discutir a tecnologia, é importante a gente pensar de uma maneira mais ampla se a gente está só otimizando um problema ou se a gente está, de fato, resolvendo um problema. Essa eu acho que é uma visão que a gente precisa ter para a gente garantir que a gente tem um modelo de cidade que é sustentável, né? Para resolver um problema, a gente acaba criando outro, né? Pode ser, né? A mesma coisa do carro elétrico, dependendo da matriz energética que a gente usa, a gente está fazendo só uma transferência da emissão de carbono. Ao invés dela sair na tubulação da exaustão dos veículos, ela está saindo na chaminé das termoelétricas, né? Lembrando que a capacidade de evolução, otimização das propulsões nos motores automotivos é muito mais rápida do que de uma usina, né? É muito mais fácil eu melhorar a tecnologia do motor e reduzir a emissão do que eu conseguir melhorar a tecnologia de uma usina termoelétrica e conseguir melhorar, né? Mas é uma tecnologia que a gente precisa discutir. Ela é eficiente, mas que a gente precisa também pensar se a gente está resolvendo o problema ou se a gente está transferindo o problema para uma outra fonte. Muito legal. Só aproveitando que apareceu na tela ali, a gente está com um cartunista que está fazendo um cartoon de todos os temas que a gente está debatendo aqui. Às vezes aparece ali na tela, ele está desenhando e ele vai se inspirando no nosso bate-papo e está fazendo lá um cartoon, um desenho, e depois vai ficar exposto. Vocês estão vendo que lá na parede já está, olha lá na parede lá do lado, ele já pregou um que foi da parte da manhã, que ele se inspirou e fez os desenhos. Então, depois ele vai pregando ali, ele está colando na parede. Depois, se vocês quiserem lá, vocês podem ir lá olhar e depois a gente vai presentear vocês aí com essas imagens do nosso bate-papo. Alberto, alguma montadora, como é que é? Você fez isso dentro da Universidade Federal desde 2009. Alguma montadora se interessou no projeto e te apoiou nisso ou foi meio que sozinho até agora? Foi meio que a universidade sozinha mesmo. Tem um momento interessante do projeto que vale a pena contar. Quando a gente tinha recebido o grosso dos recursos no início do projeto, em 2009, logo no início de 2010, a gente procurou uma montadora. E aí nós fomos lá apresentar um projeto, né, e dissemos que gostaríamos de trabalhar em parceria com aquela montadora. Não era Fiat, não, né? Não pode dizer qual montadora. Aí conversei com o chefe da montadora no Brasil para a parte de projeto e design. Aí ele elogiou muito o projeto e tal, mas disse que não teria como ele cooperar com a gente, porque aqui tem 800 engenheiros e no país onde fica a sede tem 15 mil engenheiros. E que eles não iam deixar ele desenvolver esse projeto aqui. Aí ele ofereceu até alguns carros usados para a gente, mas eu tinha dinheiro para comprar um carro novo, eu nem aceitei os carros usados que ele ofereceu. Aí eu fiquei triste, porque o Brasil está nessa situação em que a gente tem talvez uma das maiores indústrias automobilísticas do mundo, e o desenvolvimento tecnológico mais disruptivo que talvez tenha havido na história da indústria automobilística. Tem atores aqui, a UFES não é a única universidade que tem tecnologia de ponta nessa área, a USP mesmo tem um projeto muito bacana lá. E a gente tem, eu acho que a indústria automobilística se aproximou um pouco da gente. Eu acho que a gente tem muito a oferecer, até por causa do que você mencionou há pouco, o Brasil é mais difícil. Claro, tem lugares mais difíceis, né? A Índia talvez seja mais difícil para carro autônomo, mas o Brasil é bastante difícil. E a gente aprendeu muito com essa dificuldade, né? Por exemplo, motoqueiro. Motoqueiro é um desafio fantástico. Nosso carro autônomo, a Yara, morre de medo de motoqueiro, porque eles encostam no carro, entendeu? Encostam literalmente. Aí o carro autônomo não quer que encoste nele, porque acha que é uma colisão. Então, tratar isso deu muita dor de cabeça para a gente, é um conhecimento específico interessante, né? O uso de disseminado, de quebra-mola, a infraestrutura mais ruim, a gente teve que tratar isso tudo para poder fazer o nosso carro funcionar no mundo, né? No mundo Brasil. E eu acho que seria interessante ter essa proximidade, né, com alguma indústria, né? Para poder ser mais fácil a transferência da tecnologia, né? Eu acho que até o Alberto tem um case muito bacana aqui, porque ele dedica a vida para isso. Teve jovens que visitaram a nossa empresa agora recentemente de um projeto de câmeras que vocês têm lá, né?
e ver o quanto que você inspira esses jovens da universidade para dedicarem um pouco da vida deles, sem recursos, sem muito apoio da iniciativa privada, de estarem desenvolvendo projetos ali para tentar colocar o Brasil à frente dessa discussão tecnológica e tal. Então, parabéns mesmo pelo seu trabalho. Deu para perceber nos jovens o quanto que você é a pessoa central ali, inspira essas pessoas a continuarem desenvolvendo esse trabalho e provocar mais empresas a conhecerem projetos como esse do Alberto, aí, de visitar lá, conhecer o carro autônomo, ver de que forma que juntos a gente pode contribuir para dar mais visibilidade, para aumentar essa discussão. Né? Porque você não está fazendo o carro autônomo, você está trabalhando a tecnologia, como você disse, já tem a Embraer e outros interessados na tecnologia. E formando pessoas, né? Esse é um papel importantíssimo da universidade, é formar pessoas. Tem ex-alunos meus que estão na Suíça, ou na Alemanha, e isso me deixa muito feliz, e ver alguns, inclusive, que estão aqui, né, fazendo startups, com conhecimento que eles adquiriram ao longo desse projeto, né? É muito legal. Mas, para não ficar a impressão assim, uma impressão ruim da indústria, né, eu tenho muito a agradecer a Vale do Rio Doce, porque ela acreditou no nosso projeto, está apoiando um desenvolvimento de mais longo prazo, cedendo pessoal para poder estudar lá comigo, para de fato absorver a tecnologia. E a Embraer também, que puxou o tapete vermelho para a gente e está nascendo, eu sinto que está nascendo uma parceria muito legal com a Embraer. Muito bom. Eu queria pedir uma salva de palmas exclusiva para o Alberto aqui, pelo trabalho que ele faz. Se tivéssemos nas nossas universidades mais Albertos, a gente teria aí um Brasil diferente, né? Alguém que dedica da sua vida. E mais do que fazer tecnologia, e ele disse bem isso agora, é formar pessoas, formar gente, formar cidadãos, formar bons profissionais. Parabéns mesmo pelo seu trabalho. A gente fica muito honrado quando você aceita de forma generosa o nosso convite para participar do Parar, porque a gente admira muito o seu trabalho. Agora, eu queria falar com vocês sobre segurança. A gente vai ter daqui a pouco uma palestra da NKEV falando sobre os crash tests. A gente disse que agora em 2017, acho que foi o ano que mais teve carros brasileiros testados. Falando na frota executiva, a gente tem um problema aí na questão de segurança ainda, comparada com a aviação civil, que é a aviação tradicional, né? As empresas são mais organizadas do ponto de vista de segurança, elas têm toda uma estrutura do que a executiva. Você tem algum trabalho que vocês desenvolvem para validar que tipo de piloto vai estar nessa aeronave, se essa aeronave realmente está toda certificada? Eu sei que você faz esse trabalho, mas como que você faz isso para garantir a segurança para quem contrata o serviço da Flapper? Bom, então, para começar, a gente trabalha somente com empresas certificadas de táxi aéreo e nem com todas. Então, fizemos nossa análise do mercado, visitamos esses parceiros, analisamos a frota deles e decidimos que tem algumas empresas com que a gente pode trabalhar e algumas com que a gente simplesmente não pode por questão da reputação. Hoje, nossos parceiros estratégicos são principalmente a Líder Aviação e a Icon, que é a fusão da Global com Cibiera. Então, utilizamos aviões deles e a ideia é que em breve vão entrar novas aeronaves na frota, eu acho que em torno de um mês, aviões mais novos do Brasil, e a gente vai utilizar eles quase de um certo jeito exclusivo, ou seja, são aviões da Flapper operados pela Icon ou pela Líder. Para dar uma ideia, a Pilatus, que a gente voa, é ano 2016. King Air, que agora vai entrar na frota, é novo, ele tem 30 horas de voo. Então, primeiro você tem que escolher seus parceiros. Agora, poucas pessoas sabem qual a diferença entre táxi aéreo e um avião executivo. Porque se a gente analisa a história no Brasil, todos os aviões que caíram não eram de táxi aéreo. Era principalmente uma pessoa sob pressa, pode ser um político, por exemplo, e ele pressionou que o piloto decola agora sim porque eu quero sair de um Paraty onde condições meteorológicas eram ruins. E isso depois afeta, obviamente, a reputação da aviação executiva no Brasil e as pessoas têm medo porque acham que não é seguro. Só que tem que escolher as empresas que realmente prestam um serviço bom e até os aviões que são seguros. Porque, por exemplo, um Pilatus, até hoje, um avião que está 10 anos no serviço, não tem nenhum registro de acidente na sua história. Então, é um avião seguro. Agora, táxi aéreo no Brasil tem algumas segue exigências da ANAC que são impecáveis, que é uma cópia, basicamente, do que acontece nos Estados Unidos, do que a FAA, Federal Aviation Association, impõe. Primeiro, 2 pilotos. Segundo, esse piloto cada ano viaja para os Estados Unidos para passar pela certificação, testes. Avião tem manutenção anual de motor
Não importa quanto voa, tem que fazer manutenção. A empresa tem visita da ANAC periódica. Por exemplo, uma chave que você usa para mudar as coisas, trocar as coisas, ele tem um número, ele tem que ser colocado no mesmo lugar. Se você mudar o lugar, você recebe uma multa. Então a ANAC tem essas regras muito bem estruturadas, e por isso também nós trabalhamos muito perto da ANAC, eles apoiam nosso projeto, porque nós queremos promover o que é legal e o que é seguro no Brasil. E eu acredito que a aviação executiva no Brasil é subutilizada, é o segundo país do mundo, depois dos Estados Unidos, quando se trata a frota, quando se trata o número de voos executivos, mas comercializados, muito poucos. 21% desses voos que estão sendo comercializados de um jeito legal. Então, nossa visão é ajudar esse mercado, baixar os preços até um nível máximo, porque esses aviões voam 500 horas por ano, enquanto nos Estados Unidos vão 1.500. Então, podemos aumentar a eficiência desse serviço e fornecer um modelo compartilhado, onde você paga 600, 500, 800 reais por assento, compartilhando com pessoas fantásticas. Não sei, talvez podemos voar aqui juntos em breve, mas isso é um dos benefícios. Você encontra novas pessoas, faz networking, uma experiência muito bacana. É bom, é legal você ter citado isso, porque no seu caso não tem como... O que acontece muito na frota executiva é isso, porque o piloto é funcionário do cliente, né? E aí ele acaba falando, ele manda você sair, não está sem condições, fala, mas eu quero sair agora. E, na verdade, é isso que acaba expondo mais ao risco aí dos acidentes aéreos. Matheus, na questão da Fiat hoje, quando vocês estão pensando no futuro, vocês estão pensando em como que os carros podem ser mais seguros? Citando a Tesla, né, que lançou agora o Model 3, lá, o Model 3, e ele vem, e a segurança é um pilar fundamental. Você vê em toda a construção do carro, com câmeras, airbags e toda a estrutura do veículo, realmente para que a pessoa, num caso de acidente, não morra no acidente. E a gente está falando de futuro, porque eles estão desenvolvendo carros para o futuro. Existe essa discussão de segurança dentro desse conceito novo agora de futuro? Definitivamente, né? E assim, na nossa história a gente já teve alguns momentos que a gente demonstrou essa nossa preocupação. Se a gente olhar para trás, disposição de motores, né, a célula de sobrevivência na década de 90, quando a gente veio com o Palio, o protagonismo na questão de airbags, enfim, a segurança ela sempre foi algo muito importante, continua sendo discutido, né? Agora, veículos da marca Jeep já têm tecnologias mais avançadas, né? A gente citou algumas delas aqui, de manter a faixa, né? Mas assim, algumas delas que são ativas, que já estão sendo implementadas em veículos da nossa marca Jeep, que eventualmente também num roadmap vão chegar nos veículos também da marca Fiat, né? Então essa preocupação sempre houve, continua existindo cada vez mais, da gente oferecer não só o que é compliance, né? O que a gente precisa oferecer como exigência, mas também tentar dar um passo além e oferecer algo que o consumidor também possa colocar e tornar os veículos dele mais seguros. Na discussão de mobilidade, né, no projeto Futuro das Cidades, a gente vê de uma maneira mais ampla, a gente olha a segurança viária, a gente não limita só ao veículo, né? Então também entender a questão da infraestrutura, enfim, todo o ambiente que envolve o carro. Esse mês agora a gente inaugurou em Belo Horizonte, junto com a PUC, o primeiro simulador de dinâmica veicular do Hemisfério Sul. Na empresa, né, o único outro simulador desse porte que a gente tem é na escuderia Ferrari, de Fórmula 1. Então, esse simulador ele permite que a gente faça simulação da direção, né, então, simulação do carro. Então, eu consigo colocar sistemas de segurança nele, mas também calibrações de suspensão, frenagem, que estão diretamente ligados à segurança, e simular aquilo antes de lançar o produto. Consigo simular também o motorista, né? Então, como é que são condições de distração, por exemplo? A gente tem muita tecnologia hoje disponível que pode tirar a atenção do motorista. Então, simular isso e, por fim, simular a infraestrutura, né? Então, eu posso também simular e colaborar para o governo no desenvolvimento de vias mais seguras, inclinação, raio de curva, que sejam mais seguras para o condutor. Tudo isso é possível, inclusive testar soluções de carro autônomo, né? Então, a gente tem, dentre os ambientes virtuais, a gente tem um ambiente virtual para poder, ao longo do tempo, simular condições de veículos autônomos, né? Mas eu também gosto de trazer a provocação da gente pensar nas mortes, né? A gente viu aqui no Brasil, não é diferente, nós
O número de mortos, né, e feridos em acidentes viários no Brasil são alarmantes. A ONU tem uma meta, né, de algumas linhas temáticas para buscar, e a segurança viária é uma delas. Nós estamos na década da segurança viária e a gente tem que, de alguma forma, tratar isso também, né? Como é que a gente pode não só desenvolver veículos mais seguros, mas estimular também uma condução mais segura dos nossos carros, né? Eu tenho contato com alguns gestores públicos que estão envolvidos na questão de trânsito e de logística, e a gente ouve falar muito reduzir a meta, né, em 10%, reduzir a meta em, sei lá, X mil pessoas, né? Eu fico me perguntando se alguma daquelas X mil pessoas que ainda vão ser consideradas mortas ou feridas fossem nossos familiares, né? Eu acho que a gente tem que estabelecer aqui no Brasil uma meta de reduzir para 0. Mas a meta tem que ser 0, pode ser ambicioso, né? Mas a meta tem que ser 0, a meta não pode ser 10% a menos do que a gente tem hoje, 20% a menos, 50% a menos, porque eu não consideraria nem que se a gente reduzisse para 1, se esse 1 fosse um ente querido de qualquer um de nós, para mim, já seria uma perda enorme. É isso aí. Quero agradecer muito, Matheus, pela sua participação, sua disponibilidade. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve hoje dentro da Fiat. Obrigado. Paul, obrigado pela sua disponibilidade também. Você vai estar os 2 dias no evento, tem outras participações aí com a gente. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Flapper, é só baixar o aplicativo, iOS e Android, já tem o aplicativo. Só baixar lá a Flapper. E passa lá no espaço de startups. Isso. Vamos promover startups brasileiras. Startup, está lá na área de startup, ele está com um stand lá, se quiserem conhecer um pouco. E Alberto, obrigado pela sua generosidade de vir compartilhar um pouco. Eu acho que é uma pessoa que vale a pena, os 30 minutos aqui não dava tempo, bater um papo com o Alberto, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o projeto lá na Universidade Federal do Espírito Santo. Muito obrigado mesmo. Uma salva de palmas para os 3, obrigado.